Olá, que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Em outras palavras, sem confiança, porque fé verdadeira é confiança em Deus, é confiança em sua palavra. Então, sem confiança em Deus, é impossível agradá-lo. O tema de hoje, nós vamos falar sobre o amor de Deus. Deus é amor, né? Isso está na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Isso está em forma de um verso, mas o Espírito de Deus, através de toda a Bíblia, é um espírito de amor. Infelizmente, o inimigo, Satanás, convence milhões e milhões de pessoas de que Deus não é amor, ou que o amor dele é limitado, ou que o amor dele é só por algumas pessoas e por outras não. Então, como Deus é muito mal representado dessa forma, nós gostaríamos de falar um pouco aqui sobre esse assunto. E gostaríamos que vocês entendessem, porque isso não é só uma teoria, como nada que nós apresentamos aqui no canal é uma simples teoria, mas é algo vivo, é um princípio que pode transformar a nossa vida para um lado ou para o outro. Se nós rejeitarmos o amor de Deus, vamos tomar um rumo em nossa vida. Se aceitarmos o amor de Deus, vamos tomar outro rumo em nossa vida. Esse é um assunto que não dá para aceitar em porcentagens reduzidas, né? O que eu quero dizer com isso? Ou você aceita que Deus é amor 100%, ou então você está em perigo. Se você aceitar que Deus é amor 90%, você está num campo muito perigoso, porque você está permitindo que 10% da sua mente seja entregue à dúvida, à suspeita, a um espaço onde você pode ser assaltado, né? É a mesma coisa que você imaginar assim. Eu tenho visto vários vídeos de mansões lindas, maravilhosas, e uma das coisas que eu penso quando eu vejo essas casas é a questão da segurança, porque elas são seguras, mas elas não são 100% seguras. Então, elas deixam uma margem de possibilidade de serem assaltadas. Então, isso é uma coisa interessante, né, de se pensar. Mas, e o amor de Deus? Cremos nele 100%? Ou há muitas dúvidas? Vamos falar um pouco sobre isso? Bom, muitas e muitas denominações cristãs, veja bem, estou falando de denominações cristãs, suspeitam do amor de Deus. Veja, se você pegar o Velho Testamento, ele tem mais livros do que o Novo Testamento. Tá? Então, tem muito mais material no Velho Testamento do que no Novo. E tem igrejas que pregam que no Velho Testamento Deus era mau. E que depois da cruz, aí Deus ficou bom. Né? Que ele era mau, não mau como o diabo, mas ele era um Deus cheio de gosto. Né? Se a pessoa cometesse adultério, era apedrejada. Se a pessoa transgredisse o sábado, por exemplo, apedrejada. E aí tinha várias leis ali onde a pessoa era apedrejada, até se ela fosse gulosa. Está escrito no Velho Testamento, se um casal tivesse um filho guloso já, de uma certa idade, responsável pela idade dele, vamos dizer o que nós chamamos hoje de maior de idade, eles poderiam levar esse filho guloso lá diante da congregação e ele seria apedrejado por ordem de Deus. Né? Então, esse é um Deus de amor, né? Vamos falar um pouco sobre isso já já. Então, aí no Novo Testamento, parece que Deus é assim um Papai Noel, mas daqueles, né, que até
que usou droga, né? Parece que ele está até assim todo tranquilão, né? Que ele ouve Bob Marley o dia inteiro, né? É uma calma, tá tudo certo, tá tudo bem, não tô nem aí com nada, eu aceito qualquer um que vier a mim, pode ficar aí do jeito que quiser, se quiser trabalhar, trabalha, se não quiser, não trabalha, se quiser me obedecer, obedece, se não quiser, não obedece, né? Então, coisas assim estão surgindo, estão aumentando cada vez mais, né? Você pega o povo muçulmano e eles creem que o Deus dos judeus ama somente os judeus e não os ama. E se você inverte, né, o Deus dos muçulmanos, os judeus dizem que não é o mesmo que o Deus deles, não é o Deus de Abraão, que tem é um Deus cheio de defeitos e que só ama os muçulmanos, e é um Deus que ama os terroristas. Então, é uma bagunça enorme. Agora, eu gostaria de falar uma coisa importante antes que eu esqueça. Voltando ao que eu falei agora há pouco, sobre apedrejamento de transgressores, por exemplo. Se você pega lá na Bíblia, no Velho Testamento, você tem um texto que diz assim: Deus é amor. O próprio Deus falando, né? Eu te amo. Quantas vezes Deus fala isso na Bíblia, né? O meu amor é maior do que o amor de uma mãe que está amamentando. Ele fala assim: a mãe que está amamentando pode esquecer o seu bebê? Ele faz uma pergunta. Ele fala: ainda que ela esqueça, eu todavia não me esquecerei de vocês. Então, ele fala que o amor dele é muito maior, né? Usando o amor de mãe, que é um amor máximo entre os homens, né? Então ele diz que ele ama muito mais que uma mãe que está amamentando. Então você tem textos muito fortes falando do amor de Deus, da sua paciência, da sua misericórdia, mesmo que seja só no Velho Testamento, como alguns têm preguiça de investigar e não percebem, né? O texto que eu acabei de dizer está no Velho Testamento. Então, você pega um texto desse, e aí você pega um texto de uma mulher adúltera, esquece daquela do Novo Testamento, que no Velho várias mulheres adúlteras morreram apedrejadas. Então, aí você fala assim: como que um Deus de amor permitiu e comandou até o apedrejamento de uma mulher? Então, a pessoa está se apegando ao que ela escolheu. Está se apegando ao que ela escolheu. Por que ela prefere pegar o texto que é, vamos dizer assim, negativo, acima do que aquele que é positivo? Por que nunca há o inverso? Eu nunca vi alguém falar assim: nossa, Deus permitiu uma mulher ser apedrejada, né? Mas ele disse que ele é amor, então eu estou entendendo errado. Essa história de uma mulher adulta ser apedrejada, eu estou entendendo errado a justiça do texto, né? Se Deus é justo, eu não posso pensar que ele é injusto. Se ele diz que é amor, eu não posso pensar que ele é amor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me submeter ao Espírito dele, não cegamente, porque Deus é luz e Deus é esclarecimento. Então, quando essa pessoa resolve se submeter ao que Deus diz ser, então aí, ouviu bem? Então aí ele mostra a verdade para essa pessoa. E aí ele é justificado diante dos olhos dela, independente do que qualquer outra pessoa possa dizer a ela ou mostrar para ela. Mas quando você toma uma atitude duvidando do amor de Deus e você pega o texto da mulher apedrejada acima do texto onde Deus diz que ele ama mais do que uma mãe que está amamentando, então aí Deus, a Bíblia diz, ele resiste aos soberbos, né? Veja, Deus, ele não pode, Deus não é um Deus esmolento, né? Ele não vai vir pedir esmola para você e falar: por favor, acredite no que eu estou falando, é verdade. Não, não é bem assim que a coisa funciona. Deus te dá grandes oportunidades, maravilhosas oportunidades,
de você conhecer o amor dele. As oportunidades que ele dá são sobrenaturais, são muito acima do que as oportunidades que qualquer ser humano te dá. Ninguém te ama mais do que Deus te ama. Ninguém te ama mais do que Deus te ama. Ninguém é mais tolerante com você do que Deus é. Ninguém quer o teu bem mais do que Deus quer. Ninguém. Você pode imaginar sua mãe ou seu pai, imaginar o amor deles por você e falar: nossa, como os meus pais fazem de tudo por mim, fazem de tudo para que eu esteja bem. O amor de Deus é multiplicado. Pega o amor dos seus pais, multiplica por milhões de vezes, é o amor de Deus por você. Então, não confunda jamais esse assunto, não duvide jamais. E quando você começa a colocar o amor de Deus em dúvida, quando você começa a questionar o amor de Deus, então você começa a deixar de experimentar coisas fantásticas, coisas transcendentais, coisas sobrenaturais que vão ficar apenas alguém disse, no boato, alguém te disse, mas você realmente nunca experimentou. É triste essa situação. E você não pode permitir isso. Lá no Novo Testamento está escrito, o próprio Jesus falou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para salvar o mundo. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, se Deus nos deu o seu Filho, que era o que ele tinha de mais precioso, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Veja, Paulo diz, Jesus era o maior tesouro que Deus tinha lá no céu, e ele deu a Cristo para salvar a humanidade. Então isso é a coisa maior e mais cara que poderia ser dada para nós. E agora Deus diz assim: confia nas bênçãos menores que eu posso te dar, porque essa é a maior. Confia nos tesouros menores que eu posso te dar, porque essa é a maior. Confia que eu quero o seu bem, porque eu já dei o máximo que eu podia dar por você. E é por isso que Deus exige também da nossa parte o nosso melhor e o nosso máximo, porque Ele já fez isso por nós antes. Muitas pessoas podem achar que Deus é exigente, querendo o máximo de nós, mas o nosso máximo é infinitamente menor do que o máximo que Ele entregou por nós, que foi Jesus Cristo. Agora eu peço, por favor, que você deixe o seu like em nosso vídeo. Nós estamos precisando do apoio de vocês para que esse canal cresça, para que possamos trabalhar melhor, para que mais pessoas sejam atingidas pela mensagem do Evangelho. Você pode compartilhar esse vídeo, também vai colaborar demais. Você compartilhando essa mensagem, muitas pessoas vão ouvir um pouco mais do amor de Deus, e é isso que transforma a humanidade. E eu peço, claro, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tudo isso é absolutamente de graça. O único gasto que você pode ter com o nosso canal é se você quiser fazer uma oferta para nós. Tem aí o número do Pix, que vai colaborar muito conosco também, com o nosso trabalho, mas isso fica no teu coração. Se você for tocado pelo Espírito Santo de nos ajudar, então faça isso. Nós agradecemos muito e nós pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém.